Boa tarde, boa noite. Estamos em mais um videocast Momento Saúde e hoje vamos receber a doutora Juliane para falar um pouco de dengue para gente. Seja bem-vinda, doutora Juliane. A doutora Juliane é Muito, médica de família e comunidade em formação e vai trazer algumas informações claras sobre a dengue. Vamos lá? muito Com você obrigada, a doutor palavra, Tarsis. Bom doutora. dia. Bom dia. Muito obrigada. É uma alegria participar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão essencial que é a dengue, né? Uma doença muito prevalente e cada vez mais pessoas têm sido infectadas. E hoje a gente vai trazer informação útil aqui para todo mundo, então, como prevenir, como tratar, como combater o mosquito da dengue. Maravilha. E a dengue, ela é causada por qual micro-organismo, doutora? Então, ela é transmitida pela picada do mosquito, a Aedes aegypti, a fêmea do mosquito. É, esse mosquito, ele transmite essa infecção, parece um pouco uma gripe forte, né? Mas dá sintomas como dor de cabeça, febre, dor atrás dos olhos, dor no corpo. A pessoa pode ter coceira, pode ter manchas vermelhas na pele. E tem alguns sorotipos que a gente chama, né? São 4 sorotipos, basicamente. E é possível a pessoa ter a doença mais de uma vez. Então, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nossa, então o mosquito é quem transmite e a doença então é causada por um vírus, é isso? É um vírus, o vírus da dengue. Isso mesmo. Hum, perfeito. E os sintomas, assim, quando a pessoa deve suspeitar que está com dengue? Basicamente, quando ela começa a ter uma febre, é, que pode variar ali entre 38 graus, 38 graus e meio, é, com muita dor no corpo, dor de cabeça. Ela pode ter alguns sintomas abdominais também, né? Gastrointestinais, quer dizer, como vômitos, pode ter dor de barriga, diarreia, mas quando esses sintomas são muito persistentes, já indicam a gravidade maior, né? Agora, principalmente febre, dor de cabeça, dor no corpo, ela deve suspeitar que pode estar com dengue. É comum ter aquela dor atrás dos olhos também, que todo mundo fala? É muito comum a pessoa ter dor atrás dos olhos. Algumas pessoas não têm essa dor atrás dos olhos, mesmo assim elas têm o teste positivo para dengue, mas é muito comum sim. E ela sente muito, pode ter muito cansaço, fadiga, a pessoa fica indisposta, não tem vontade de fazer nada, tanto que das medidas, né, para tratamento precisa ser o repouso. Hum, perfeito. Agora, também pode acontecer manchas, né? Manchas vermelhas. Quando tem a efervescência, quando a febre cessa, lá pelo terceiro, quarto dia, aí tem que prestar muita atenção para não. Aos sinais de alarme, né? Um desses pode ser hemorragia, que pode aparecer com pontos vermelhos na pele, que pode indicar essa hemorragia capilar, né? Dos vasos sanguíneos mais superficiais. E isso daí precisa levantar uma atenção maior para a pessoa procurar um atendimento hospitalar, né? Nossa, então quer dizer que quando a pessoa deixa de ter febre, ela ainda pode evoluir com a gravidade? Pode, ela precisa prestar muita atenção, porque principalmente quando a febre abaixa, ela pode começar a desenvolver sintomas de gravidade, que são a tontura, dor abdominal persistente muito forte, dor de cabeça muito forte, vômitos persistentes, sangramentos. A gente precisa orientar, né? Observar se tem sangramento gengival, sangramento gastrointestinal, hemorragias, isso é muito importante. Se a pressão da pessoa cair muito, queda de pressão também é um sinal de gravidade. Sonolência, muita fraqueza, são sintomas mais intensos, né? Que a pessoa precisa procurar um atendimento imediatamente, porque ela pode evoluir com uma gravidade maior, isso pode ser perigoso. Nossa, e eu ouvi dizer, inclusive, que a queda de pressão acaba sendo mais, como eu posso dizer, um sinal de maior gravidade até do que o sangramento em si, né? Então é muito importante essas pessoas irem atrás de um suporte adequado, né? Mas e quando o Isso caso mesmo. não é tão grave assim?
como é que a gente pode proceder? Mas antes de você dar essa resposta, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho sobre esse ciclo de transmissão do mosquito. Certo. Então, a fêmea do mosquito, ela pica uma pessoa doente, né? Uma pessoa que já está doente, já tem dengue, e depois ela acaba picando outra pessoa que está sã, não tem a doença, e ela acaba transmitindo a doença. Mas o ciclo do mosquito em si, ele acontece em água parada, água limpa parada. Então pode ser água da chuva, essa imagem que nós vemos aqui, por exemplo, a água por dentro do pneu, também aquela água que fica naquele prato das plantas em volta. Então é sempre aconselhável colocar terra ali naquela parte para não ter esse perigo de ter água ali. Sempre colocar tampas, né, nas caixas d'água, é, nos pneus, nos vasos, para combater esses focos. Porque se tiver água parada, ali é onde ela coloca os ovos, nessa água. Hum, E aí vai se multiplicar, ela pica a pessoa pica uma pessoa doente e transmite essa, ela contrai esse vírus, né? E acaba transmitindo para outras pessoas que não tinham a doença. entendi. Então a fêmea do mosquito Aedes aegypti acaba sendo o grande vetor, né, transmissor, É um vetor. e ela bota os ovos em água limpa parada e a forma da gente combater, a melhor forma é combatendo o vetor. Então, impedindo Isso, que o mosquito se reproduza, né? Maravilha. isso. Então, Outra. são essas dicas que você deu, né? Você pode repetir pra gente? Sim, então, tirar a água parada, né? Colocar tampas nos pneus, nos vasos, nas caixas d'água, manter os quintais limpos, limpar as calhas, os ralos, sempre perceber se você está usando roupas de manga comprida, de manga curta, principalmente no período da tarde, na tardezinha assim, para o final da tarde, porque o mosquito pode picar mais nesse momento, né? Outra coisa importante é que pode ajudar muito o uso de repelentes, Maravilha. repelentes e mosquiteiros. Perfeito. Maravilha. E agora a pergunta do tratamento. Aqueles casos não tão graves assim, que são a maioria dos casos, né? Como é que eles Uhum. podem ser conduzidos assim? Qual é a conduta que é primordial para que a pessoa não evolua com gravidade? Então, a maioria das pessoas, elas não evoluem com a forma grave da doença, né? Mas é muito importante, ao ser diagnosticado no primeiro momento, ela receber a orientação correta sobre as medidas de tratamento que incluem líquidos abundantes, hidratação. Se ela está com sintomas leves, ela vai se hidratar com 60 ml de água, de líquidos, né, de água, basicamente, por quilo. E a gente divide então, segundo o peso da pessoa, né, a gente divide isso daí em 2/3, sendo hidratação, e o restante líquidos, envolve chá, sucos, etc. Então, muito importante ela fazer uso também de soro de reidratação oral. E o tratamento sintomático, que vai ser é, paracetamol ou dipirona, mais preferivelmente o paracetamol, repouso, e não pode usar de maneira alguma os anti-inflamatórios ou aspirina, né, o AS, famoso AS, porque pode aumentar o risco de ter sangramentos. Então é muito importante que ela faça esse tratamento de suporte para evitar a evolução para formas graves. Então é isso aí, pessoal. Ó, não tome remédios por conta própria, beba bastante Isso, líquido e use os analgésicos recomendados pelo seu médico, né? Anti-inflamatórios são proibidos nos casos de dengue por conta do risco aumentado para sangramento. Então é importante seguir esse esquema de hidratação rigoroso que a doutora falou, né? Um terço deles de soro de reidratação oral e 2/3 de outros líquidos que você pode estar tomando, né? Chá, água, sucos, enfim. O importante é se hidratar e manter o repouso. Perfeito. isso. E existe vacina para dengue, doutora? Existe, foi desenvolvida, aprovada recentemente, né? Está liberado pelo SUS, mas para as idades de 10 a 14 anos, dos adolescentes. Pela rede privada, a gente pode encontrar vacina ali para as pessoas
da outra da faixa etária que não cobre pelo SUS, né? Entre 4 a 60 anos. Mas em idosos, não existem ainda estudos suficientes sobre a eficácia e a segurança. E quem já teve dengue pode tomar a vacina? Quem pode tomar se ela estiver fora do período de infecção, né? Ela pode Perfeito. tomar. É, mesmo porque se a pessoa tomar durante o período de infecção, não vai ter o efeito adequado da vacina, né? Vale lembrar Isso. também que a vacina de dengue, ela é feita com um vírus vivo atenuado, então gestantes também não podem tomar. Então é importante a gente sempre buscar a orientação médica para que a gente faça da melhor forma possível essa prevenção. Então, agora Isso mesmo. encaminhando para o nosso recadinho final, o que você gostaria de falar para os seus pacientes aí da sua UBS para que eles realmente evitem aí a proliferação do mosquito e também evitem a doença em si, né? Evitem a dengue. Uhum. É muito importante sempre manter os quintais limpos, cuidar da sua casa, para combater o mosquito, né? Para interromper esse ciclo de transmissão, de reprodução do mosquito. E, além disso, se tiver febre, dor no corpo, dor de cabeça, procurar um posto de saúde. Se esses sintomas persistem também e começam a evoluir com outros sintomas, né? É, dor de barriga ou vômitos, diarreia, é importante comentar, conversar com os vizinhos, olha, toma cuidado, veja aí como é que tá o seu quintal, não deixa água parada. E aí a gente vai conseguir proteger outras vidas e combater essa doença, né? Uma arbovirose aí muito prevalente no Brasil. Doutora, muito obrigado pela sua contribuição. Esse foi mais um Momento Saúde. A gente se vê numa outra oportunidade. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.